no Salmo de número 3. Vamos ver isso aqui, pessoal. O Salmo de número 3, é bem no meio da Bíblia. Davi fala da multiplicação dos seus adversários. E isso acontece também conosco. Davi diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Você sabe que Davi falou isso no momento que quem se levantou contra ele foi o próprio filho Abisalão. Abisalão que ele perdoou, que ele trouxe de volta. Abisalão foi um filho que matou o outro irmão, o outro filho de Davi, Aminon, numa trama diabólica tremenda. Esse Aminon abusou da irmã desse Abisalão, porque eles eram filhos de Davi, mas de mulheres diferentes. Uma coisa que você vê quando a coisa não é dirigida por Deus, que a pessoa arruma problemas sérios. E o Abisalão esperava, então, a atitude do pai, no atitude ele mesmo tomou então a atitude e se vingou com as suas próprias mãos. Fugiu para a terra do seu avô Gesor, e lá ele ficou um tempo. E quando ele voltou, já voltou, aí o Davi, sentindo saudade dele e tudo, mandou o Joabe buscar, e o Joabe foi buscá-lo. E ele veio, mas já veio com a cabeça totalmente virada, de tomar o reino do próprio pai. Isso aconteceu. Então, às vezes, os adversários se multiplicam dentro de casa, nós passamos a ter inimizades dentro de casa, começamos a ter adversidades, às vezes com o filho, às vezes com o cônjuge, às vezes com a família dele, com a família dela, às vezes na vizinhança, às vezes no trabalho. São a multiplicação dos adversários. Como se tem multiplicado os meus adversários? Muitos dizem na minha alma, não há salvação para ele em Deus. Quer dizer, tanta coisa acontecendo, agora é o fim dele, ele já está caminhando para o fim já. Não, Davi acreditou, disse: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Então, não importa o número de adversários ou o número de adversidades, importa que o Senhor levanta a sua cabeça. Como é que ele faz isso? Vem a palavra, vem, entenda bem, aquela lembrança do Calvário, venha lembrando do que Jesus fez por nós, do que está escrito na palavra, e você começa a se levantar. Não importa se é um diagnóstico de uma doença terrível, de uma doença cruel, entenda, mas um amigo morreu com essa. Você não tem que olhar para a Bíblia, não olhar para a vida de uma pessoa, mas aquilo que Deus diz, aquilo que Deus revela na sua palavra. Aí ele fala isso. Aí eu saí daqui e fui para o Salmo 27. Nos versículos 2 e 3, eu li o 3 ontem, é assim: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, então ainda que seja um exército, há um exército. O pastor Jaime já mandou me cercar de todos os lados. Estou com um problema de saúde, estou com um problema financeiro, estou com um problema no lar, estou com um problema, entenda bem, na vizinhança, e não fica escandalizado, até na igreja às vezes. Né? São tantas coisas que aparecem. É um exército que cerca, mas ele tem que confiar em Deus, não pode de maneira alguma perder a paz. E o terceiro que eu citei foi o Salmo 34, versículo 19. Aí começa a clarear para nós. Por quê? Porque ele diz assim no 34, 19, muitas, não são poucas não, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, muitas são, aparecem, como eu falei, aflição em todas as áreas, adversidades em todas as áreas, mas Davi está dizendo para nós o que é aqui: mas o Senhor o livra de todas. Não esqueça do Senhor, não importa a aflição. Repito que pode ser na vida financeira, pode ser na vida familiar, pode ser na saúde, pode ser em qualquer área. Você tem que acreditar, confiar de todo o coração no que ele está dizendo. Aí eu fui para o Novo Testamento, para depois fazer um apanhado aqui geral. Nós fomos lá para Romanos capítulo 8, versículos 31 e 37. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Vamos lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos a essas coisas? Quais? Que muitos têm se multiplicado os meus adversários, entenda? Que um exército me cercou do inimigo,
que muitas são as aflições, muitas, mas em todas essas coisas, a Bíblia está dizendo aqui para nós, olha só, que depois dessa coisa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa se foi um exército que te cercou, se é um demônio, é uma legião de demônios. Se é um problema só, são muitos, são muitas aflições. Importa que Ele é Senhor. E nós não podemos esquecer disso. Aí no 37, ele diz para nós aqui, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quer dizer, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Igreja, nós não podemos perder a paz. Quer dizer, o diabo vem, se multiplicam os adversários, é um exército que está nos cercando, muitas são as aflições, mas em todas essas coisas, Deus é por nós. Em todo, Deus não vai te falar, não, isso aí eu não resolvo, não. É verdade, você vai num médico, ele diz, não é minha especialidade, vou mandar você para um especialista. Não é a área dele, está certo? Ele é cardiologista, e você quebrou o pé. E você foi lá e disse, não, tudo bem, vou te mandar para um colega. O nosso Deus não, todas essas coisas Ele resolve. Ele é especialista em tudo, tudo, tudo. Nós temos agora que fazer algo que Davi fez. Vamos voltar no Salmo de número 3, no versículo 4. E o que ele diz no 4? O Salmo ainda é o 3 ainda, onde nós começamos. Agora o versículo é o 4. Ele diz, com a minha voz clamei ao Senhor. Tem oração que não é a minha voz por você, nem a sua por mim. É a oração personalíssima. Clame com a sua voz. Porque pode ter coisa que só você com Deus pode resolver. Que a oração de outrem não vai valer. Como o pastor Jaime, a oração do outro, que muito vale a oração de justo, verdade. Mas tem situação que se você não orar, não funciona. Por exemplo, há um concerto entre você e Deus, um acerto entre você e Deus. Sempre falamos, né, que, por exemplo, a pessoa erra contra você. Você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e você perdoa. É perdoando, se é perdoado. Mas por mais que você perdoe aquela pessoa, para ela ter o perdão, ela tem que se arrepender. Se ela não se arrepender, se ela não fizer oração, você deu, não é Deus, mas ela não quis. Para ela ter, ela tem que se arrepender, somos nós. Entenda? Eu minto para você, aí eu chego para Deus, Deus, me perdoe. Não, eu tenho que ir lá e falar com você. Amigo, eu faltei com verdade com você. Entende? E se eu não tiver condições de te encontrar mais, eu tenho que mostrar o arrependimento realmente. Você até diz, aquele cara faltou com a verdade comigo, mas Deus só tem misericórdia dele e o perdoa. Mas eu não te encontro mais, entenda? Aí o que eu faço? Eu digo, Jesus, eu faltei, se eu um dia encontrar aquela pessoa, eu peço perdão, mas o Senhor me perdoe, é uma outra coisa. Só estou falando que é importante. Tem situação que é com a sua voz que você tem que clamar. Quem não conhece a história de Isaías, capítulo 38, a história tão conhecida do rei Ezequias, no meio do povo de Deus. Era um homem, Ezequias foi um homem, vamos dizer, exemplar. Ele assumiu o reino no lugar do seu pai Acás, que foi um idólatra, foi um devasso espiritual, né? Fez acordo, entenda bem, para adorar outros deuses. Chegou ao cúmulo, ao absurdo que esse homem fez, que mandou buscar, entenda bem, ele foi em Damasco, encontrar um rei que dominava boa parte, que era o rei da Síria, que dominava boa parte do mundo conhecido naquela época. E para fazer uma política para agradar, vamos dizer, bajular mesmo, ele olhou o altar que o homem tinha construído e disse, olha que bonito, vou mandar fazer um altar igual lá em Jerusalém. E ele mandou a cópia, entenda, mandou mensagem, vai na minha frente, que quando eu chegar lá eu já quero esse altar. Quer dizer, fez uma média, né, na frente do rei da Síria. E o homem de Deus, ao sacerdote, recebeu e disse, tem que fazer isso. Porque o altar que tinha em Jerusalém, ele foi dirigido por Deus, quer dizer, foi criado pelo próprio Deus. Foi o modelo que Deus deu a Moisés. E esse homem, entenda bem, querendo agradar esse rei da Síria, ele mandou tirar esse altar do Senhor e trouxe um altar profano lá. Olha que coisa. É como ter pessoas que querem ver para agradar os outros, começam até a participar de cultos ou de coisas. Não, porque mas a autoridade faz. Pessoas grandes estão fazendo, problema deles. Eu vou servir a Deus conforme a Bíblia manda, irmão.
Cuidado para não querer servir a Deus para agradar os outros. Então Ezequias, quando assumiu o reino no lugar do pai dele, acabou com isso, mandou tirar tudo, mandou restaurar o culto no templo, mandou fazer tudo como era feito antes, e ele foi um nota 10 nesse ponto. Mas a guerra se levantou contra ele, e coisa séria. Mas ele buscou a Deus, Deus colocou. Muitos foram os adversários, veja como era muito. E assim, naqueles dias, Ezequias, o homem de Deus, quer dizer, o homem nota 10, o homem de comunhão, o homem de Deus, naquele dia adoeceu de uma enfermidade mortal. E às vezes a pessoa até, esse cara não deve estar bem com Deus. Essa pessoa não deve estar bem, porque olha só o que está acontecendo com ela. Quantas vezes a pessoa de Deus passa, o que Davi disse? Muitas as aflições. Lembra? Como se tem multiplicado os meus adversários. Quer dizer, eles se multiplicam, mas não temos que temer. Você tem que clamar com a sua voz. Deus, me ajude, me dê o socorro, porque se tiver alguma coisa para acertar entre você, Deus já é você e Deus já. Aí ele diz assim, veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e ele disse assim, diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Esse Isaías teve um reinado muito longo como profeta, ele passou pelo rei Uzias, no ano que morreu o rei Uzias, que ele teve um encontro com Deus. Aí ele passou pelo Jotão, né? Foi passando, até chegar aqui no Ezequias. Então, quando ele disse assim, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus deu uma sentença para ele, você vai morrer com essa doença. Mas porque Deus não queria curá-lo, Deus não tinha poder, aquela doença ainda curava, até para Deus, não. A casa dele não estava em ordem. Quando a casa não está em ordem, aí Deus não pode operar. Por isso que é importante você fazer aquilo, a sua oração, porque na oração, Deus fala com você. E se a casa não está em ordem, você coloca a casa em ordem. Né? Quando você está orando por uma pessoa, mas existe uma coisa entre ela e Deus. Ela tem que acertar a vida dela com Deus. É uma coisa entre ela e o Senhor que nós não temos que vamos assim, interceder. Nós temos que pedir para que Deus a dirija, aí sim, porque ela é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, não aceitando o veredito. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele pleiteou como eu faço, como você faz. Deus, isso não pode estar acontecendo. Deus, o Senhor lembra, o profeta está mandando eu colocar a casa em ordem, mas o Senhor lembra que a minha vida esteve sempre diante do teu altar, eu sempre fiz o que era reto e fazia. Se você ler a história aí, parece que realmente ele está verdadeiro, mas Deus não mente. Ou o profeta falou por ele, põe em ordem, e quantas vezes aquela palavra está chamando a nossa atenção. Aquela palavra está chamando mas não é comigo, puxa, eu procuro fazer tudo certo, tem que verificar. O Ezequias ele parou e chorou Ezequias muitíssimo. Mas não é chorar por chorar, porque estava morrendo, porque ia morrer, porque ia acabar a vida dele, não. O choro aqui foi do arrependimento, da mudança, ele notou, realmente. Deus mostrou o orgulho dele, a vaidade dele, que já era o jeito dele falar. E disse, aí ele disse, então veio a palavra do Senhor Isaías, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua... Amiga, Deus quer, tem se multiplicado os adversários, não perca a paz, clame a Deus, tem alguma coisa que está errada comigo? Eu estou dando lugar ao diabo? Verdade? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Deus, parece que o teu anjo não está ao meu lado. Tua palavra daquele que te ama, guarda os seus mandamentos, e o Senhor se manifestará a ele. Eu não estou vendo o Senhor se manifestar. Então você não perde a paz. Clame com a sua voz, fale, Deus, alguma coisa. É verdade. Às vezes parece que não queremos ver, ou que temos alguma coisa para acertar, ou temos situações que nem precisamos falar com Deus, nós temos que colocar. Nós tentamos maquiar diante dos homens, tentando maquiar até diante de Deus, mas Deus conhece a intenção do coração, Deus conhece tudo. Não, Deus, me ajude, eu quero ser um homem de Deus de verdade, uma mulher de verdade. Eu tenho andado irritado, eu tenho andado nervoso, eu não tenho orado, eu não tenho buscado a tua face, eu não tenho falado contigo, e assim por diante. Ele abriu o coração e disse, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, sempre lembrando que Deus não vê como o homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus viu o coração do Ezequias quebrantado. Clame com a sua voz.
Clame, clame, Deus dá a vitória. Dá. E não importa se são muitos adversários. Ele estava clamando por uma situação. Deus deu mais resposta. E eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Glória a Deus. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a esta cidade eu defenderei esta. Oh, meu irmão, é coisa séria. Se você ler aqui o capítulo 37, do lado aqui, olha só, 35, Deus falando isso aqui para ele. Porque eu ampararei essa cidade, capítulo 37, versículo 35. Eu ampararei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus tinha, entenda bem, uma aliança. Aí então o anjo do Senhor, saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185 mil homens. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Aquele exército fabuloso do rei da Síria se tornou nada. Não temas. Ainda que um exército tenha te cercado, eram 185 mil homens. Mas o homem de Deus estava no altar, vai para o altar. Não fica apavorado, não. Como se tem multiplicado, agora no altar, se coloca a casa em ordem. No altar você se quebranta diante de Deus. No altar você se abre diante de Deus. No altar você fala a verdade para Deus. Você quer resolver mesmo. Deus, eu quero vida, eu quero santidade, eu quero comunhão, eu preciso despertar, eu preciso de acordar. Verdade. E não ficar fazendo aquelas rezas, repetições. Não. Abra o coração, fala, Deus, se eu tenho que acertar uma coisa, eu vou acertar. Se eu tenho que colocar a minha vida no altar, eu vou colocar. Se eu tenho que abrir mão de algo, eu vou abrir mão de algo. Mas fala com Deus e vai funcionar. Davi então disse, vamos voltar lá? Salmo de número 3, versículo 4. Não clame, não espere alguém orar por você, clame com a minha voz, clame ao Senhor. E ele ouviu-me desde o seu santo monte. Deus ouve a justiça, Deus ouve a verdade, Deus ouve quando a pessoa abre o coração, quando ela fala realmente com o coração. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Acabou aquelas noites, entenda bem, de inquietação. Aquela noite, entenda bem, de ansiedade, que você acorda várias vezes, às vezes até no meio do frio você está suando, de tão tenso que você está, né? De tão, você vai, entenda bem, se agarrar à palavra de Deus, se agarrar às promessas do Senhor e ficar ali naquilo, vai funcionar mesmo. Eu me deitei e dormi, mas eu gosto do que vem agora, o que? Diz assim, versículo seguinte, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim, ao meu redor. Também não terei medo de 10 milhares de demônios, irmão. Ainda que seja legiões de demônios, maior é aquele que está em nós. Nós não temos que temer, nós não temos que nos assombrar, nos assustar de maneira alguma. Agora mais, vai ver. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos cima. Que violência de Deus, pastor. Quebrar o dente, não, isso aqui é figura para nós. O nosso Deus é bom de briga, irmão. Nosso Deus, Ele é bom de briga, não tenha medo de 10 milhares, não tenha medo das ameaças. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que seja obra de macumba, de feitiçaria, ainda que seja herança genética, que às vezes entenda bem, é um histórico familiar. Hoje vai acabar isso aí, em nome de Jesus. Verdade, ainda que seja uma coisa aterrorizante, ou uma coisa que assusta, não temo. Maior é o que está comigo. Em todas essas coisas, somos mais que vencedor. Não temos que nos intimidar, não temos que nos amedrontar, não temos que ter medo, mas de maneira alguma, acreditando que Deus é conosco. Nosso Deus é bom de briga, quebra o queijo. Diz mais, a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. A bênção é nossa, meu irmão. Não temos que perder, não temos que temer, não temos que entrar em pânico diante do mal. Não, nós temos que vencer, vencer e vencer. Fica aí a mensagem de hoje. Não importa se é um, se são 10 milhares. Não importa se é um exército que está te cercando. Não importa se é muito, pastor, tá brincadeira.
Miséria é pouco, é bobagem. É uma coisa atrás da outra. Vem, diz assim, mas em todas elas você vai derrubando. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Que diremos a todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é na saúde, Deus é por nós. É nas finanças, Deus é por nós. Na família, Deus é por nós. É isso que estamos falando. Pega esses versículos, medite neles, isso vai impulsionar a sua fé, vai fazer você crescer, entenda bem, se levantar, ele levanta a sua cabeça, ele não quer você de cabeça baixa, de maneira alguma. Veja, voltando ainda aqui no capítulo 3 mesmo, no versículo 3, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha... Ele não quer você de cabeça baixa diante do inimigo. Ele não quer você de cabeça baixa diante do diabo. Não! Ele quer você de cabeça erguida. Ele quer que você levante a cabeça e volte a vencer.